Vamos então resolver a tarefa número 3 da página 121. Nesta tarefa vamos analisar a diferença entre a utilização de uma equação linear versus um sistema de duas equações a duas incógnitas. O enunciado é então o seguinte: numa caravana no deserto iam camelos e dromedários. Contaram-se mais 6 camelos do que dromedários e 304 bossas. Sabendo que um dromedário possui uma bossa e um camelo duas, quantos animais de cada espécie iam na caravana? Isto como a linha 1. A linha 2, após nova contagem, descobriu-se que, afinal, haviam só mais 5 camelos do que dromedários. Quantos animais de cada espécie iam então na caravana? Portanto, na primeira contagem, contaram-se mais 6 camelos do que dromedários, mas na segunda contagem, esse valor diminuiu para 5. Isto é, contaram-se mais 5 camelos do que dromedários. Em primeiro lugar, vamos tentar arranjar uma maneira de fazer a relação entre o número de camelos e o número de dromedários. O enunciado diz-nos então o seguinte, que contaram-se mais 6 camelos do que dromedários. Significa então que a quantidade de camelos é maior que a quantidade de dromedários. E como é que nós podemos transformar esta desigualdade numa igualdade? Tendo em conta o enunciado. Contaram-se mais 6 camelos do que dromedários. Significa então que a quantidade de camelos, que é maior do que a quantidade de dromedários, é igual à quantidade de dromedários mais 6. Esta é então a relação entre o número de camelos e o número de dromedários. Vamos então resolver este problema por dois métodos. No primeiro método vamos utilizar apenas uma equação linear. Se designarmos o número de dromedários como variável x, é evidente que, tendo em conta esta relação entre o número de camelos e o número de dromedários, o número de camelos será x mais 6. Sabemos então que um dromedário tem apenas uma bossa, enquanto um camelo tem duas bossas. O total de bossas contadas foi 304. Significa então que o número de bossas nos camelos, que é igual a 2 bossas por camelo vezes o número de camelos, mais o número de bossas nos dromedários, que é igual a uma bossa por dromedário vezes o número de dromedários, que é x, vai ser igual a 304. Temos então aqui uma equação linear. Desenvolvendo esta equação linear aplicando a propriedade distributiva, temos então 2x mais 12 mais 1 vezes x é x é igual a 304. Vamos juntar os termos semelhantes do primeiro membro, são 2x mais x é 3x, mais 12 é igual a 304. Vamos isolar a variável x no primeiro membro, 3x é igual a 304 menos 12, onde x é igual a diferença entre 304 e 12 é 292, a dividir por 3 vai dar 97,333 e assim por diante. Uma dízima infinita periódica de período 3. Ora bem, como nós vemos, o número de dromedários não é um número inteiro. Isto não é possível. Não é possível termos 97,33 dromedários. Significa que a relação que nos foi dita na primeira hipótese, isto é, o número de camelos é igual ao número de dromedários mais 6, não é correta. Sendo assim, vamos então fazer a segunda hipótese. A segunda hipótese será que o número de camelos é igual ao número de dromedários mais 5. A equação linear é exatamente a mesma, o que vai variar é aqui esta parte do número de camelos, que em vez de ser x mais 6, é x mais 5. Resolvendo a equação do mesmo modo, vamos chegar que x é igual a 98 dromedários. Como 98 é um número inteiro, significa então que esta relação entre o número de camelos e o número de dromedários está correta. Sabendo então que o número de dromedários é 98, o número de camelos será 98 mais 5, ou seja, 103 camelos. Agora vamos analisar uma segunda metodologia, que é utilizar um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Neste caso vamos designar o número de dromedários pela mesma variável x, mas o número de camelos vamos designá-la por uma variável diferente, uma variável y. Sabendo que o enunciado diz-nos que contaram-se mais 6 camelos do que dromedários, significa que y, que é o número de camelos, vai ser maior que o número de dromedários, que é x. E a igualdade entre as duas variáveis é feita através desta equação linear. Y, que é o número de camelos, é igual ao número de dromedários mais 6. Esta é a primeira equação. A segunda equação tem a ver com a quantidade de bossas. Sabemos que o número de bossas nos dromedários, que é o número de dromedários vezes uma bossa, mais o número de bossas nos camelos, que é igual ao número de camelos vezes duas bossas, vão ser no total 304. Temos a segunda equação.
Temos então um sistema de duas equações, y é igual a x mais 6 e x mais 2y é igual a 304. Como é que nós resolvemos este sistema de duas equações? Já temos aqui a variável y em função da variável x, y é igual a x mais 6. O que nós temos que fazer é substituir o y da segunda equação por x mais 6. É o que nós vamos fazer. X mais 2y, ou seja, 2 vezes x mais 6, é igual a 304. Passamos a ter, como no primeiro método, uma equação linear. Desenvolvendo isto, aplicando a propriedade distributiva e resolvendo, chegamos ao mesmo resultado. X é igual a 97,333, o que não é possível. Significa que a relação entre o número de camelos e o número de dromedários não pode ser esta. Alterando então esta relação para o número de camelos é igual ao número de dromedários mais 5, vamos ter o mesmo sistema de duas equações, só que na primeira, em vez de ser y é igual a x mais 6, é y é igual a x mais 5. Sabendo que o número de dromedários é igual a 98, ou seja, x é igual a 98, voltamos à primeira equação e substituímos aqui o x por 98, ou seja, y, que é o número de camelos, vai ser igual a 98 mais 5, ou seja, 103 camelos. Exatamente o mesmo resultado que obtemos no primeiro método. Vamos agora comparar a equação linear com uma incógnita e o sistema de duas equações lineares com duas incógnitas. Isto é, o número de camelos é igual ao número de dromedários mais 5 e na segunda temos que y, que é o número de camelos, é igual a x mais 5, ou seja, o número de dromedários mais 5. Se repararmos, quando nós utilizamos a equação linear, nós chegamos a uma equação linear deste tipo, isto é, 2 que multiplica x mais 5 mais 1 vezes x, que é x, é igual a 304. Se verificarmos no sistema de duas equações a duas incógnitas, quando nós fazemos a substituição do valor de y na segunda equação, vamos obter esta equação que é exatamente igual àquela. Isto é, quando nós vamos resolver um sistema de duas equações a duas incógnitas, nós vamos tentar arranjar uma relação de uma das variáveis em função da outra. E substituindo na outra equação, vamos obter uma equação linear que é exatamente aquela que nós obtivemos no primeiro método. E os resultados são exatamente os mesmos. X é igual a 98 dromedários, de onde x mais 5 é igual a 103 camelos. No segundo método, x é igual a 98 dromedários e y é igual a 98 mais 5, ou seja, 103 camelos.